Santo Livro do Senhor, Gênesis, capítulo 39. Vamos ler do verso 19 a 23. Gênesis 39. Verso 19 a 23. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua palavra. Oh, como carecemos da graça, iluminação, poder, unção do teu Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor, de nós, do teu povo que aqui está. Senhor, concede fé ao coração para que a palavra se lhes adiante. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Lembramos os enfermos, iremos colocá-los diante do Senhor. Ó Deus, tem compaixão, abençoa nossos irmãos da igreja que estão enfrentando enfermidade. Damos graças porque o Senhor os tem sustentado por tua graça e grande misericórdia. Louvamos por Nilda, Wilma, como o Senhor as tem abençoado. Nosso irmão Francisco também, ser com ele, Senhor, presbítero da tua igreja, estende a tua mão. Lembramos, Senhor, da nossa irmã Edna, irmã de Alcilene, que está internada, operada naquele hospital, carecendo tanto da tua graça e misericórdia. Lembramos também dos irmãos da nossa irmã Selene, seu pai também precisa e carece tanto de ti, Senhor. Também sogra do nosso irmão presbítero Sr. Jorge, tem compaixão, Senhor. Visita não só seu físico, mas também seu coração, revelando a graça de Jesus Cristo, do Evangelho. Ó Deus, tem piedade. Todos os que sofrem, todos os que padecem qualquer sorte de enfermidade, especialmente os da tua igreja. O presbítero Paulo Sérgio, da igreja da Bahia, tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão e abençoa. E agora, Senhor, abençoa-nos aqui. Imploramos, tu estejas conosco. E olhes com graça e misericórdia, Senhor, para nós, como igreja. Pedimos também pelos irmãos que estão afastados. Tem misericórdia de Lene, João, seus filhos, que não têm vindo à igreja. Estende a tua mão, Senhor. Liberta de toda ação maligna, em nome de Jesus. Vem com compaixão. Ouve nossa oração, suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que vemos agora é a experiência de José de um sofrimento injusto, que foi suportado com paciência e ainda abençoando a outros. Não há dúvida de que José é a figura de Cristo. Na sua experiência, na sua vida, ele foi fiel a Deus. Ele fugiu do pecado.
E a recompensa? Prisão absolutamente injusta. Temos aprendido que Deus é quem soberanamente opera todas as coisas pela sua santa e sábia providência. E que Ele opera também nestas injustiças e neste sofrimento, muitas vezes injusto, que é imposto sobre os filhos dos homens e sobre os filhos de Deus também, pela sua santa vontade. Temos exemplos. Jó também, homem íntegro, que se desviava do mal, mas o Senhor o afligiu, tinha seus propósitos santos. Então, meus irmãos, aprendemos que muitas vezes Deus opera assim também conosco, e tem seus propósitos santos e maravilhosos. Ele estava preparando José para alguma coisa muito maior, mas para chegar lá era necessário que ele passasse pela prisão. Vamos ver então como Deus concedeu graça a José de tal maneira que ele passasse por aflição e mesmo assim fosse uma bênção, como o sândalo que fere o machado, que perfuma o machado que o fere. Foi assim José, e assim que devemos ser todos nós, porque foi assim com o Senhor Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor. A primeira coisa que vemos aqui é que José, mesmo sendo acusado injustamente, não se defendeu. Não se defendeu pela simples razão de não querer prejudicar a mulher que o acusou tão injustamente. Ele não quis incriminar a mulher. Ele poderia ter dito: eu não tive culpa alguma, é mentira dela, ela é que me assediou e eu fugi, e a capa ficou porque tive que fugir e deixá-la. Mas se ele fizesse isso, certamente ele a estaria incriminando diante do seu marido, e isso lhe seria terrivelmente prejudicial. Calvino afirma que José estava pensando no seu silêncio na oportunidade que seria dada a ela de se arrepender, de vir a ela a sensatez do seu pecado. José não quis difamá-la e ficou calado. Interessante que nós temos na palavra de Deus um exemplo que sempre me comove, de um outro José, em Mateus, no capítulo 1. Nós quase nunca prestamos atenção em José. Maria foi tão extraordinária na sua piedade e obediência para com o Senhor, consagração, mas o santo José nunca nós prestamos atenção. Mas veja a atitude dele. O verso 18 diz: ora, o nascimento do Senhor Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la
secretamente. Que coisa linda! Ele não sabia, ele não entendia. Mas fosse o que fosse, ele resolveu ficar calado e simplesmente resolveu deixá-la secretamente para não infamá-la. Oh, meus irmãos, quantos de nós somos assim? Não somos. Quando somos injustiçados, quando alguma coisa acontece, um deslize que for de algum irmão, nós estamos prontos para divulgar isto, para nos aproveitarmos disto e colocar a boca no mundo, no trombone. Ficamos preocupados conosco mesmos e com a nossa reputação. Mas vejam, esses queridos não fizeram assim. Segundo homens, segundo as nossas mesmas paixões. Os dois Josés. No entanto, não quiseram infamar. Um, claro, não quis, justamente pelo pecado daquela mulher terrível, mas mesmo assim ele quis ficar calado e ensejar a oportunidade de arrependimento e não fazer com que fosse inflamado um ponto de discórdia e quem sabe de desgraça naquele lar. Ficou calado. O outro, injustamente, porque Maria fora concebida por obra do Espírito Santo, ela não havia pecado de forma alguma, mas mesmo assim José, não compreendendo, pensou: não posso infamá-la. Até que num sonho o Senhor, através de um anjo, lhe revela toda a verdade e ele a toma por mulher. Mas a intenção do seu coração era pura, como justo, ele não a quis infamar. Assim foi José naquela situação. Meus irmãos, e assim foi Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 53, a respeito do Senhor Jesus Cristo, capítulo tão precioso que nós amamos tanto. O verso 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. No capítulo 42, um pouquinho antes dos versos 2 e 3 de Isaías 42, lemos assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Veja, meus irmãos, foi assim que o Senhor Jesus agiu. Ele ficou calado. Na primeira epístola de Pedro, nós temos também aqui um exemplo do Senhor Jesus Cristo no meio da aflição, da sua humilhação terrível. Ele nos deixa exemplo de como devemos agir. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18: servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados por isto suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, meus irmãos, acusado injustamente, não se defendeu, entregou ao Senhor. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Nunca pecou, mas foi achado entre os malfeitores. E na cruz ainda orou por eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sofrendo, ele perfuma o machado que o fere. A segunda coisa é que ali aprisionado, ele encontrou o favor de Deus. Meus irmãos, Deus não abandona os seus servos. Ele coloca na prisão, mas assiste José. É assim que ele faz com todos. Ele faz a ferida, mas ele cura a ferida. Deus não desampara. Ele está presente. Não foi fácil. Nós não temos aqui a descrição de como foi esta prisão, até em que grau foi o sofrimento de José. Parece que o texto aqui colocar mais a atenção às benesses que ele recebeu na prisão do que os sofrimentos. Mas o Salmo de número 105 nos fala do sofrimento de José. Ali no verso de número 18, há a descrição do grau de sofrimento que ele sofreu. Veja, Salmo 105, verso 18, diz assim. Vou ler 17. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Veja, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Então, de fato, não foi fácil. Foi violento. Não pense que somos poupados de sofrimento, da dor dos ferros, da humilhação, do lugar fétido, da masmorra. No entanto, Deus assiste. Mesmo na pior situação, mais humilhante que seja, Deus desce e visita com graça e misericórdia os seus servos. Veja o Salmo de número 69, versículo 33, nós lemos assim: porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. E não despreza os seus prisioneiros. Não há portão tão forte, tão bem trancado, nem grades que possam separar aquele que é querido de Deus do consolo, do afago, da assistência graciosa do próprio Deus. Mas, meus irmãos, o que vemos é como, além do consolo, Deus concede a graça ao seu servo de ser útil, de ser uma bênção.
na situação mais adversa. Se há alguém que nós poderíamos dizer assim, bom, está desculpado no fato de não fazer nada, é José nessa situação. Tem que ficar esperando ali mesmo e tal, que vai fazer. Mas não, na pior situação, ele se torna uma bênção. O seu caráter e santidade o distingue. E Deus age de uma forma maravilhosa no coração dos inimigos, a fim de favorecer o seu servo. Não é maravilhoso isso? Nós não temos, meus irmãos, que lutar pela nossa justiça. Nós não temos que nos levantar irados para dizer uma injustiça. Se nos colocarmos nas mãos de Deus, o Salmo 37 diz isto claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair o teu direito como a luz do meio-dia, como o sol. Ninguém pode se esconder da luz do sol. Assim Deus vai fazer com o seu direito. Deus vai levantar e suspender o seu direito, de modo que todos vão ver. Deus cuidará de fazer isso. Veja, o Salmo 106 nos fala de como Deus age no coração dos inimigos em favor do seu povo. Veja o Salmo 106, versículo 44 a 46. Diz assim: olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograsse compaixão de todos os que os levaram cativos. Veja, fez também que lograsse compaixão de todos os que os levaram cativos, os inimigos. Mas Deus mudou o coração dos inimigos, Deus agiu no coração dos inimigos para que o coração deles se tornasse favorável, misericordioso para com eles. Só Deus para fazer isso. Nenhum inimigo faz isso. Geralmente os inimigos que levavam cativos um povo era para oprimi-los, sem misericórdia. Mas aqui Deus está dizendo que Deus ouviu o clamor deles e mudou o coração dos inimigos, fez com que o coração dos inimigos se tornasse favorável para eles. Foi assim com José. Imagine, ele foi jogado naquela prisão, colocado em grilhões, e naquele lugar terrível. Certamente ele orou, ele clamou: Senhor, tu sabes, ó Deus, Deus do meu Pai, Deus da aliança, eu estou jogado aqui, olha com compaixão, Senhor. E Deus mudou o coração do carcereiro. Certamente rude, tratando, todo carcereiro é assim, não tem moleza, e trata com rudeza mesmo, e não dá colher de chá, como diz, para nenhum desses presos. Mas de repente ele olha para José e o seu coração é mudado. Deus muda, e ele começa a favorecer José. O texto diz: o Senhor era com ele, verso 21. Certamente a graça de Deus foi evidente na vida, na humildade, no comportamento, na honestidade, na pureza, na santidade. Meus irmãos, isto aparece no rosto até. Um crente demonstra a beleza de Cristo nele.
comparado com os demais presos que estavam ali, assassinos, ladrões, roubadores, homens malignos, ali estava o Santo de Deus. E Deus abriu os olhos do carcereiro para ver isso, de modo que ele começa a tratar com benevolência. Meus irmãos, de certa forma, todos nós estamos numa grande prisão. De certa forma, todos somos como José, jogados numa masmorra injusta, numa situação difícil, lidando com cobras, com lobos que querem nos devorar. São homens malignos. Eles não têm qualquer consideração. Eles olham para eles próprios. São mentirosos, ardilosos. E nós estamos nessa masmorra. Mas, meus irmãos, é aí que temos que brilhar. É no meio destas trevas. É exatamente ali que a beleza de Cristo tem que ser vista em nós. É neste lugar fétido que o perfume de Cristo e de Deus deve exalar, de forma que as pessoas possam distinguir e ver Cristo e ver a glória de Deus em nós. Foi assim com José. E então, lá estava aquele moço. Não reclamou, não murmurou, não praguejou, não dizia palavrão. Fazia todas as coisas como tinham que ser feitas. O texto diz exatamente estas palavras. Que ele fazia o que tinha que ser feito. Fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 22. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Com responsabilidade, com honestidade, precisão e até dedicação e amor. Isso é incompreensível. Mas é a graça de Deus sobre a vida do servo de Deus. O patrão não merece, a empresa é corrupta, os que estão lá são cobras, são cruéis, não merecem nada, mas você é Cristo ali. Você é aquele que deve exalar o perfume de Cristo ali. Fazer tudo o que precisa ser feito. Como diz aqui, fazer tudo quanto se devia fazer. É isso que você tem que fazer. E melhor que todos. Em nome de Jesus. Como para Deus e não para homens. E deixe o resto com o Senhor. Eu acho maravilhoso no capítulo 40, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar, nós vamos ver o comportamento, como ele tratava os outros presos. Veja o verso número 7 do capítulo 40. Diz assim, verso 6. Vindo José pela manhã, nós vamos estudar isso na próxima mensagem, mas eu estou querendo adiantar aqui. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. E então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: que tendes hoje triste o semblante? Nós vamos ver que isso aí se trata do copeiro e do padeiro do rei que foram aprisionados lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o que
interessa a um outro prisioneiro que alguém está acabrunhado e triste? O que interessa a alguém que teve uma benesse, está cuidando dos seus cuidados, a fazer, está preso lá, uma situação também ruim, mas tem um cuidado, o amor, a preocupação, e viu o seu companheiro de cela triste, acabrunhado, perturbado. Por que vocês estão tristes? Então veja, meus irmãos, que o crente age diferente, né? Ele não é egoísta, ele está preocupado, ele vê os outros companheiros e se preocupa com as aflições deles. Era assim José. Filipenses, no capítulo 1, versículos 12 e 13, nós temos a recomendação do apóstolo para nós, dizendo o seguinte: ele está escrevendo da prisão. Então veja o que Paulo diz, o verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E os irmãos, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Diz: a minha prisão, as minhas algemas, tem sido uma bênção. Olha, eu pude pregar o Evangelho por todos os soldados, pelos sentinelas que por turno eram colocadas para me vigiar, de modo que toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Oh, meus irmãos, se compreendemos assim, então não amaldiçoe, nem lamente o lugar onde Deus lhe colocou, a aflição onde você está, a humilhação que lhe foi imposta, mas glorifique a Deus com isto, como José, seja uma bênção ali, glorifique a Deus. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. De modo que José agora era a segunda pessoa na prisão, ele tinha todas as vantagens, já não estava mais em grilhões, e bem que podia se aproveitar para fugir, mas jamais, se teria um dia que sair daquela prisão, seria pelo favor de Deus, pela ação de Deus, absolutamente justa, ou não sairia jamais. Esperou em Deus, não se precipitou de forma alguma. Se hei de sair daqui, sairei pela intervenção sobrenatural, poderosa e absolutamente justa da parte de Deus. Não vou me aproveitar de nada absolutamente que esteja fora da lei e que não esteja, que não venha a trazer glória e bom testemunho ao nome do Senhor.
Ele não fugiu. Esperou com paciência a providência agir com justiça em seu favor. Porque, meus irmãos, tarda, mas não falha. Deus vem. Deus opera. Ele é justo juiz. Os homens podem falhar, mas ele jamais falha. Meus irmãos, que o sofrimento de José, 2 anos, pelo menos, ele ficou naquela prisão. Por que não 1? Por que não só 6 meses? Por que tinha que ser 2? Como é que podemos discutir com Deus? Eram necessários esses 2 anos na vida de José. Nós não sabemos. Isso pertence a Deus. Quanto tempo você está na prisão? Quanto tempo você está esperando que seja reconhecido o seu trabalho e que as pessoas valorizem o seu trabalho e aquilo que você tem feito? Quanto tempo você ainda está em grilhões? Quanto tempo Deus quis? Quanto tempo Deus quer? Quanto tempo é necessário, segundo os propósitos santos e eternos de Deus? Espere nele. Ele é justo juiz. E Deus, por sua graça, possa nos abençoar. Possamos aprender com o testemunho de José, seu exemplo, e de Cristo. E aceitar a humilhação, o lugar, a masmorra, os grilhões que vierem. Com paciência. E perfumando. E abençoando. Sendo útil, glorificando e servindo a Deus. Ainda que na situação mais adversa. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos exemplos, muitos sermões extraordinários, pregados ao longo de toda a história, e que ficaram famosos, e que conhecemos, pode ter sido uma bênção para muitas pessoas, mas eu lhe digo, nenhum sermão é maior do que alguém sofrendo injustamente. Sofre com paciência e glorifica a Deus no sofrimento. Palavras pregadas com amor, mesmo sofrendo injustamente, tem mais poder qualquer outra coisa para operar na vida, nas vidas e nos corações. Então, está sofrendo? Está sendo injustiçado? Está na masmorra? Está na prisão? Esta é a hora, é a oportunidade de Deus de você ser uma bênção e de pregar seu maior e mais poderoso sermão para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.